Oi pessoal, tudo bem? Vamos para mais um vídeo aqui no nosso canal. Na nossa última aula nós estudamos uma análise de curvas potenciais. Nós vimos que a partir do potencial de uma partícula nós seríamos capazes de prever movimentos típicos dessa partícula. E na aula de hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre dissipação, onde eu vou tentar relacionar um pouco de mecânica com a segunda lei da termodinâmica. Então, vamos lá. Então, até o momento, a única coisa que a gente está fazendo é estudando forças que dependem unicamente da posição. Então, nós temos o oscilador harmônico, nós temos a gravidade, temos forças somente com esse tipo de natureza, elas dependem unicamente da posição. E a partir disso, nós somos capazes de calcular uma energia potencial associada a elas. Então, a pergunta que eu faço para vocês é a seguinte: o que acontece se nós considerarmos uma força que depende da velocidade? Como, por exemplo, a força de resistência do ar. Tá? Então, você tem uma partícula que cai e, por conta da massa de ar que tem na frente dela, essa partícula vai desacelerando até o momento em que ela atinge uma velocidade limite e ela cai com uma velocidade constante, por exemplo. Então, o que acontece se a gente tem esse tipo de força atuando no nosso sistema? Então, para que a gente consiga entender melhor isso tudo, nós vamos falar sobre forças não conservativas. Então, para entender o que é força não conservativa, vamos entender primeiro o que é força conservativa sobre um outro ponto de vista, que não é somente ter energia potencial. Mas forças conservativas, elas têm um trabalho nulo num ciclo fechado. Tá? Então aqui nós temos um trabalho de ida e da volta, de um ponto x inicial até um x final, e do x final até um x inicial, a soma dos dois. A força não troca de sinal na inversão das posições, e portanto nós temos uma integração do x final até o x final. Portanto, a integração é igual a zero, ou seja, dentro de um ciclo, essa força vai ser igual a zero. Isso caracteriza forças conservativas. Bom, então, forças que dependem da velocidade são forças não conservativas. E por que isso acontece? Se nós pegarmos um trabalho de ida e um trabalho de volta, nós vamos ter uma força indo de um ponto x1 até um ponto xf, de uma força que depende da velocidade. E se a gente inverte as posições, essa força vai ser tal que a velocidade vai inverter dentro dela. E trabalhando com uma propriedade de que a força é uma função simétrica da velocidade, é uma função ímpar da velocidade, nós vamos ter que esse sinal vai para fora, tá? E aí, se nós invertermos essa integração aqui, nós vamos ter simplesmente duas vezes a força, duas vezes o trabalho da força não conservativa relacionada à velocidade que nós estamos falando. Isso é intuitivo. Se nós temos uma partícula caindo com resistência do ar para baixo, ela vai ter um trabalho associado. Se nós voltarmos com ela por conta da massa de ar em cima, ela também vai gastar a mesma quantidade de energia. Portanto, forças que dependem da velocidade são forças não conservativas. E o que tem de interessante quando nós analisamos esse tipo de força aqui? Vem na ideia de dissipação. Tá? Então, vamos dar a seguinte definição. Vamos dizer que o calor dissipado do objeto ao meio é o trabalho da reação da força não conservativa. Então, nós temos uma força não conservativa F de V e a reação dela é menos F de V. Tá? Portanto, nós temos aqui o calor dissipado, tá? Menos a força F de V indo de x1 até xf. Então, esse daqui é o calor dissipado da partícula do objeto até o meio dela.
Lembrem sempre que calor está relacionado a sempre a interação de um certo objeto com o meio externo dele. Portanto, essa é a definição natural de calor. E aí nós temos o teorema de Clausius, que nós podemos dizer que seria o princípio da segunda lei da termodinâmica. Tá? Então, da termodinâmica temos a segunda lei, que o calor absorvido na ida mais o calor absorvido na volta, que é simplesmente o calor dissipado com o sinal invertido, tá? A soma deles é menor ou igual a zero. Tá? Então, esse aqui é o teorema de Clausius. Tá? Onde o T aqui é a temperatura do ambiente onde a partícula está, que nós consideramos que é constante, que não há razão para nós considerarmos que não é assim. Tá? Então, por conta desse teorema, que é uma lei física e uma lei muito bem estabelecida, ninguém vai duvidar da segunda lei, ela impõe uma restrição em cima da força não conservativa, que é que o trabalho dela vai ter que ser sempre menor ou igual a zero. É simplesmente fazer essa continha aqui que nós fizemos no slide anterior e nós vamos observar que isso aqui vai acontecer. E quais as consequências disso? O trabalho realizado por uma força conservativa mais uma força não conservativa é sempre menor que o da conservativa. Então nós temos aqui a força conservativa, o trabalho da não conservativa, que foi a que nós vimos, que é sempre menor ou igual que zero, portanto ele vai ser sempre menor que o trabalho da força conservativa. Ou seja, a partícula ela vai perder energia nesse processo de dissipação que ela está tendo com o meio, tá bom? E isso é uma consequência da segunda lei. Então, sem uma força conservativa, há uma diminuição da energia cinética do corpo, pelo teorema trabalho e energia, que continua válido, tá? Ele é sempre válido, independentemente se a força é conservativa ou não, o teorema trabalho e energia cinética é sempre válido. Então, o trabalho de uma força não conservativa é a variação da energia cinética, como o trabalho não conservativo é menor ou igual que zero, a variação da energia cinética é menor ou igual que zero, portanto, a velocidade final é menor que a velocidade inicial, que é um resultado que nós estamos acostumados com forças de resistência do ar. A tendência é que, quando esse tipo de força age em cima do corpo, a partícula tende a perder velocidade, certo? Então, na nossa próxima aula, nós vamos começar a estudar exemplos mais concretos sobre todos esses assuntos que nós vimos da parte de energia através do movimento harmônico simples, tá? Então, se vocês gostaram do vídeo de agora, deem um joinha, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal se ainda não estão inscritos. Agradeço a atenção de vocês. Até uma próxima.